Prezados irmãos e amigos, nesta hora estamos reunidos para compartilhar a palavra de Deus. Antes, nós estaremos saudando não somente a vocês que estão nos vendo, mas também ouvindo. Queremos também nesta hora pedir orações por irmãos nossos que estão enfrentando dificuldades. E nós temos um pedido por uma irmã que perdeu seu esposo. E nós sabemos que é dura essa situação. Nós pedimos que orem por ela e pelos seus familiares, que Deus esteja operando na sua vida. Também nós temos a citar aquilo que é a alegria, que é a chegada de um neto, Pietro, ao lar como neto da irmã Rubem, dos irmãos Rubem e Lira. Então, agradecendo a Deus por essas bênçãos. E sabemos que muito grande é a graça de Deus sobre nossas vidas para nos ajudar na nossa caminhada. Temos a lembrar que continuaremos orando pelo nosso país, pela necessidade que temos de que Deus opere em cada coração para que haja paz e haja progresso realmente para a nossa pátria. Nós queremos nesse instante orar ao Senhor nosso Deus e Pai e pedir a direção dele para as nossas vidas. Vamos nos lembrar de orar quando mencionamos orar por uma irmã, também temos condição de oração pelo irmão Ever, ele que tem familiares seus, incluindo a sua mãe, em dificuldades de saúde, que Deus possa operar ali também a cura, a solução dos problemas. Deus esteja abençoando o irmão Ever. Oremos ao Senhor nosso Deus e Pai. Querido Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos dás. Nós te agradecemos pelo contato contigo através dessa oração e também, Senhor, pela certeza que temos que Tu não nos deixarás em falta e que Tu operarás na vida de cada um dos Teus servos, nas lutas que estão enfrentando, nas dificuldades que estão enfrentando, mas também nas alegrias, nas bênçãos alcançadas. Nós pedimos e agradecemos esta bênção. Também nós pedimos pelo Ever, que nos auxilia aqui na gravação e que não pode estar em virtude de problemas de saúde dele, mas principalmente da sua mãe e de seus familiares, que possam eles serem alcançados pela Tua graça. É o que nós te pedimos e agradecemos, suplicando pela nação brasileira. Que seja assim, ó Deus, a Tua palavra que alcance os corações de todos aqueles que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Temos essa hora a oportunidade de compartilhar um texto da Palavra de Deus. E nós estaremos, tanto agora quanto na próxima vez, abordando conversão de pessoas que foram marcantes essas conversões. E hoje nós temos a conversão de uma autoridade. Um homem que era tesoureiro de uma rainha dos etíopes. E esse homem teve um encontro com Jesus Cristo durante uma viagem. Nós encontramos o texto lá em Atos capítulo 8. E quando o Espírito Santo do Senhor, através de um anjo, apresenta-se para orientar aquele homem que era um dos diáconos da igreja, para que fosse e realizasse a obra de evangelização. Ele tinha suas missões, mas Deus, sua missão própria, mas ele estava sendo usado por Deus para evangelizar. E a palavra de Deus nos diz assim, em Atos capítulo 8, verso 26 em diante. O texto é um pouco longo, mas precisamos ler para compreender todo o texto. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entendeu o que está lendo? E ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem
da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique se ele, a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de alguma outra pessoa. Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este está seguindo o seu caminho cheio de alegria. Até aqui a leitura da Palavra de Deus, e nós meditamos nessa leitura agora. Estaremos orando, pedindo a direção de Deus nesse instante pela leitura que fizemos no coração daqueles que nos ouvem, e depois estaremos meditando. Pai Celeste, nós te agradecemos por essa leitura. Nós te agradecemos por essa mensagem tão poderosa da tua palavra. E a conversão desse homem, que era um tesoureiro da rainha Candace dos Etíopes, iria ser marcante para a evangelização daquele país, a Etiópia. E nós sabemos como é preciosa a tua palavra para alcançar pobres e ricos, pessoas sadias, pessoas mutiladas, pessoas enfermas, pessoas que sofrem qualquer dificuldade. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes nessa hora e que a tua palavra seja poderosa para alcançar os corações de todos aqueles que nos ouvem. Nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Lemos a palavra de Deus e nós vemos essa história fantástica de um homem que está viajando, e na sua viagem ele estava lendo um texto da palavra de Deus e não entendia o que estava lendo. E naquele momento ele viu aproximar-se da carruagem um homem, que é Filipe, porque Deus falou, o Espírito Santo falou a Filipe: aproxima-te dessa carruagem e vai. E aí nessa oportunidade que ele teve de entrar naquela carruagem, ele sentou-se ao lado do homem que estava em dúvida, porque não entendia o que estava lendo. Então Filipe pegou o texto bíblico e anunciou Jesus. Falou que aquele texto lá da profecia de Isaías falava de Jesus Cristo. Então chegou um momento em que o homem disse: aqui está a água. Quando Filipe falou de Jesus, certamente falou do batismo. E agora aquele homem queria ser batizado. Então ele disse: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Por ele ser um eunuco, isto é, ele estava um homem que tinha sido mutilado para ser um tesoureiro da rainha. Para tanto, ele tinha sido mutilado no que diz respeito aos seus órgãos genitais. Ele não poderia procriar. Por isso ele pensou, ele não ia poder ser daquela igreja, daquela religião. Mas Jesus falou através de Filipe e disse: é lícito se crer de todo o coração. Quer dizer, o fato de você ser mutilado, ter um defeito qualquer, isso não interessa. O que interessa é a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Isso é importante para você que está nos ouvindo nessa hora, como foi importante para o eunuco. E esta hora nós gostaríamos de deixar que você possa permitir ao Espírito Santo falar ao seu coração, como Deus falou ao coração de Filipe e falou ao coração daquele eunuco. E quando eles chegaram a um lugar onde havia água, então ele perguntou: o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Logo depois, Filipe saiu dali e foi cumprir uma missão em outro lugar, sob a direção do Espírito Santo de Deus. E o eunuco seguiu alegre o seu caminho, seguiu com alegria, a palavra de Deus diz. Isso quer dizer, quando a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, ele tem alegria. Deus fala ao seu coração e abençoa. Assim eu quero deixar essa mensagem que seja bênção para a sua vida.
que você tenha alegria entregando a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E como um servo de Deus, Filipe ficou muito contente, porque ele estava no deserto, ele não tinha quem falar. E Deus lhe colocou um homem que estava passando por ali. E esse homem era uma autoridade, mas não conhecia Jesus. E precisou de que a palavra de Deus o alcançasse e ele pudesse pregar o evangelho àquele homem. Então nós pensamos que há muitas outras circunstâncias em nossas vidas que nós não valorizamos, por pequenas que sejam. Eu fico pensando naquele homem que era um tesoureiro da rainha, que nunca pensou em pregar o evangelho. Mas quando chegou a oportunidade, ele testemunhou. E não apenas naquela hora, quando ele buscou a tomada da sua decisão, mas também na sequência da sua vida. Nós não temos outras notícias a respeito do eunuco que se converteu, mas sabemos que através dele a palavra de Deus chegou àquela nação, chegou àquela rainha, chegou àquelas autoridades que lá estavam. E eu gostaria que você pudesse permitir que essa palavra ocupasse lugar na sua vida e você tenha essa mudança de atitude e você glorifique ao Senhor na sua vida, cada dia da sua vida. Nós queremos orar ao Senhor nosso Deus e Pai, encerrando essa meditação. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento que lemos e meditamos sobre a Tua Palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque nada somos, nada merecemos e Tu nos tens dado tudo. A alegria de testemunhar, a alegria de falar de Jesus, a alegria de contar às pessoas que nós temos Jesus Cristo, que mudou a nossa vida e pode mudar também a sua vida, a vida de cada um que está nos ouvindo. Queremos convidá-lo a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E a todos aqueles que nos ouvem, que a sua vida esteja sempre nas mãos do Senhor para testemunhar de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, despedindo-nos desse culto. E nós pedimos ao Senhor, nessa hora, que o Senhor nos abençoe. E cada dia nós possamos estar testemunhando de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.